Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Ao estudarmos o que a palavra nos fala sobre a graça de Deus, somos impulsionados a refletir sobre o impacto que ela tem em nossas vidas. Como cristãos, muitas vezes limitamos nossa compreensão da graça somente à salvação. Mas vamos descobrir que ela permeia cada aspecto de nossa jornada espiritual. Vamos ver que a graça do Senhor nos dá o caminho da salvação. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O ingresso no reino celestial se dá exclusivamente pela porta da graça. Não há méritos humanos que possam garantir essa passagem celestial, pois a nós esse ingresso foi oferecido gratuitamente. Podemos ver também que a graça do Senhor apaga o quadro negro do pecado em nossas vidas. Podemos ler no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, que diz: Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. A graciosa mão de Deus apaga os registros de nossas transgressões com o apagador que é o sangue de Jesus, mesmo que nenhum de nós mereçamos isso. Vemos também que a graça do Senhor nos fortalece e nos sustenta. Podemos ler na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui podemos ver que em cada desafio, Deus nos concede habilidades e poder através de sua graça. Podemos ver também que a graça do Senhor é cura para as nossas feridas. Podemos ler no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, que diz: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Aqui podemos ver que a graça divina não apenas sara as nossas feridas, mas principalmente restaura os nossos corações quebrados. Podemos ver também que a graça do Senhor nos traz descanso e libertação. Podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui vemos que nossa caminhada com Cristo não é uma lista exaustiva de tarefas, mas sim um descanso na obra completa de Jesus. Se a jornada cristã parecer pesada, é a hora de repousarmos na graça de Deus. Mas vemos também que a graça do Senhor ressalta em nós talentos verdadeiramente úteis. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 6, que diz: De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Aqui vemos que o Senhor nos agracia com talentos únicos e nos dá a responsabilidade de os usarmos para a sua glória. Mas vemos também que a graça do Senhor nos torna parceiros de Deus na obra. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 7, que diz: Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Deus nos restaura e nos utiliza como instrumentos para cumprir seus propósitos, não por nossos próprios méritos, mas somente pela sua infinita graça. Vemos também
que a graça do Senhor nos dá segurança na salvação que Jesus nos oferece. Podemos ler no livro de Judas, no versículo 24, que diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Aqui vemos que a dádiva da salvação está segura em suas mãos. Não a perdemos por qualquer coisa enquanto cremos e vivermos de acordo com o que a fé nos apresenta, pois não conquistamos essa salvação por méritos próprios. Podemos ver também que a graça de Deus nos renova e nos transforma. Lemos no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vemos aqui que a graça nos transforma, renovando nossa mente e transformando-nos em novas criaturas. Podemos ver que a graça nos faz crescer espiritualmente. Podemos ler na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que nos diz: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nossa jornada de amadurecimento não é resultado de esforços próprios, mas da graça abundante de Deus. Quando olhamos para esses benefícios da graça, somos desafiados a buscar diariamente essa incrível dádiva de Deus. Lembremos-nos sempre que é Deus quem produz em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Podemos então reservar todos os dias um momento para refletirmos sobre um desses benefícios da graça. Podemos compartilhar esse devocional com um amigo, discutindo como a graça divina tem impactado nossas vidas. Ao fazermos isso, fortalecemos nossa compreensão da graça e inspiramos outros a trilharem esse caminho transformador. Que a graça de Deus continue sendo a luz que nos guia e guie todos os nossos passos na jornada de fé.